Presidente da Assembleia Nacional recebe embaixador do Brasil e cooperativa de operadores de motosserra. Governo concede crédito aos funcionários públicos. Primeiro-Ministro explica os motivos deste prémio aos funcionários da Administração Central do Estado. Jovens capacitados em matéria de guia turístico e primeiros socorros. Boa noite, está a começar o telejornal. O Presidente da Assembleia Nacional recebeu esta sexta-feira o embaixador do Brasil, José da Graça Diogo, e Vilmar Coutinho abordaram questões ligadas à cooperação entre os dois países. Depois do embaixador do Brasil, o Presidente da Assembleia Nacional recebeu representantes da cooperativa de operadores de motosserra. O diplomata brasileiro foi recebido na sala de audiências da Assembleia Nacional. José Diogo e Vilmar Coutinho conversaram sobre vários assuntos de cooperação entre os dois países, sobretudo no domínio parlamentar. Foi uma visita de cortesia que eu fiz ao presidente da Assembleia Nacional. É a primeira visita oficial que eu faço aqui à Assembleia. Já estive aqui em outras ocasiões, mas tratando de assuntos, de questões pontuais. Esta foi uma primeira visita de cortesia para cumprir com a questão de relacionamento, de estabelecer oficialmente um contato e um relacionamento com a Assembleia Nacional. O embaixador do Brasil, na sua primeira visita oficial com o presidente da Assembleia Nacional, José Diogo. Também esta sexta-feira, o presidente da Assembleia recebeu os membros da Associação dos Serradores de Madeira. Durante a audiência, os madeireiros solicitaram a advocacia do presidente da Casa Parlamentar para que seja flexibilizada a lei de abate de árvores no país. Esse encontro visa a lei que foi validada Centro de Formação do Brasil, no 7 de julho, o Rei das Florestas. Então, como sou presidente da Assembleia, represento o chefe de todos os deputados, nós como os pais da família e educador dos filhos, então nós estamos bem preocupados com o nosso meio ambiente. Então viemos aqui com o seu presidente, vim abordar o seu presidente algumas questões sobre a lei, porque a lei visa qualquer operador cortando uma madeira ilegal, vai ficar preso durante os 4 anos. Então nós viemos ter com o seu presidente, antes para a lei ser prolongada, que todos os deputados que apreciassem a lei bem, porque nós somos pais de família, nós também contribuímos também para o meio ambiente. O primeiro-ministro e chefe do governo, Patrício Trovoada, explicou à imprensa os motivos de concessão de créditos aos funcionários públicos a juros baixos. Trata-se de uma política do 16º Governo Constitucional que visa premiar e ajudar os funcionários mais assíduos da Administração Central do Estado. Sr. Primeiro-Ministro, no último Conselho de Ministros também foi aprovada a criação de um fundo de financiamento aos quadros do Estado. Em que consiste pormenorizadamente? Bom, chamamos isso o Fundo de Apoio aos Trabalhadores do Estado. É uma iniciativa do governo, é um primeiro fundo. Por conseguinte, se a experiência é bem sucedida, haverá outros fundos. Em que consiste o fundo? É um fundo de apoio aos trabalhadores, mas que nessa fase diz respeito aos trabalhadores do Estado até a categoria de técnico superior primeira classe ou equiparada, em que nós pretendemos apoiar esses trabalhadores financeiramente até o valor de 10 salários, não é? Para eles poderem beneficiar desse apoio e pagar ao Estado num período e com condições bastante favoráveis. Evidentemente que
não é para todos os trabalhadores, como eu disse, nessa primeira fase é de técnico superior de primeira classe para baixo. Também há requisitos, não é para todos os trabalhadores, é para aqueles que não têm processo disciplinar em curso, aqueles que têm uma boa assiduidade, quer dizer, as pessoas podem faltar, mas tem que ser faltas justificadas, não é? E aqueles cujos seus superiores consideram que têm um bom comportamento, uma boa atitude, etc. Por isso, é uma maneira de ajudar os trabalhadores, mas sobretudo aqueles que também são trabalhadores mais dedicados, não é? Por outro lado, é preciso ver também qual é o grau de endividamento desses trabalhadores, não é? Para que todo o salário não passe só a pagar dívidas. Isso mostra que há um esforço da nossa parte, sabe? Muitas vezes as pessoas dizem que o governo está a fechar, Não, o governo não está a fechar. O governo está a gerir o país com os meios que o país tem, mas o governo está preocupado também a tentar melhorar um pouco as condições de vida das pessoas e sobretudo dos trabalhadores do setor do Estado, porque o Estado em São Tomé e Príncipe tem um papel fundamental. Muitas coisas que vão mal às vezes é porque o Estado não funciona bem, a administração não funciona bem. Então nós queremos que a administração pública funcione melhor, sendo mais exigentes, mas quando há uma possibilidade também de ajudar os trabalhadores, ajudando os trabalhadores. Por isso, esse fundo tem esse objetivo, permitir, nessa primeira fase, aquela categoria de trabalhadores poderem, de facto, beneficiar de um apoio financeiro até 10 salários, não é? Para pagar em alguns anos, em condições muito favoráveis, para que eles possam, enfim, resolver pequenos problemas pontuais, não é? Mas desde que eles também deem alguma coisa ao Estado, nomeadamente no que diz respeito à dedicação ao trabalho e ao serviço público. Sr. Primeiro-Ministro, portanto, que o prazo máximo de 3 anos. A outra pergunta é saber de onde provém o dinheiro, qual é a taxa de juro aplicada, se é inferior ao praticado no mercado. O Ministro das Finanças poderá falar mais em detalhe. O que eu quero dizer é que, evidentemente, o juro será muito, muito, muito favorável, não é? Todas as precauções serão tomadas para que o dinheiro seja pago, de facto, não é? E é uma situação em que nós queremos que todos fiquem a ganhar. Todos aqueles que vão estar envolvidos nesse processo ficarão a ganhar. Eu estou convencido que se esse primeiro fundo, e eu estou convencido que ele terá sucesso, depois veremos como alargar a outras categorias. É verdade que há muitos funcionários que já têm muita dívida, não é? Mas há também muitos funcionários que têm dificuldade de poder contrair a dívida. Então, vamos a ver se no cômputo geral conseguimos aliviar um bocadinho a situação, permitir também o consumo aumentar, porque trata-se de um apoio financeiro para as pessoas consumir, o que permite também o comércio de ter um pouco mais de animação. Por isso, como vê, o governo está fundamentalmente preocupado com os santomenses, com a economia do país e com a melhoria das condições de vida das pessoas. O Primeiro-Ministro anunciou a concessão de crédito aos funcionários públicos. 34 jovens foram capacitados em matéria de guia turístico e primeiros socorros. A formação teve a duração de 3 meses e foi organizada pela Direção de Turismo e Hotelaria, em colaboração com a Associação dos Guias Turísticos de São Tomé e Príncipe. A formação sobre guia turístico e primeiros socorros surgiu no âmbito da implementação da regularização das atividades para a área turística. A formação teve como objetivo credenciar os guias turísticos e capacitá-los em diversas matérias. O que diferencia agora dessa ação de formação é que ela foi com um caráter muito mais sério, no sentido de nós, a partir de agora, credenciarmos oficialmente.
O país dispõe de uma regulamentação para a área de atividades de guias turísticos e essa regulamentação precisava ser implementada e ela prevê oficializar a atividade dos guias. Então, o que nós fizemos agora foi uma formação muito mais intensa, com muitas horas e com várias cadeiras que foram lecionadas durante essa formação, com formadores profissionais, para dar os requisitos mínimos exigidos para um guia. Então eles tiveram várias disciplinas, desde as disciplinas comportamentais, para aquilo que deve ser o perfil de um guia, até a história, a geografia, enfim. E isso culminou agora com esse momento de atribuição dos cartões oficiais de guias de turismo de São Tomé e Príncipe. Então, nesse momento, o país dispõe oficialmente de 34 guias que poderão a qualquer momento apresentar junto aos seus clientes, aos turistas, às agências, aos operadores, o seu cartão que os identifica como guias oficiais do turismo. O trabalho diário destes formandos será avaliado, como explicou a diretora do Turismo e Hotelaria, Miriam Daio. É importante dizer que eles agora receberam um guia, um cartão oficial num cômputo geral de nível 1, isso porque eles deverão de 3 em 3 anos ser reavaliados e para se definir a continuidade ou não desses cartões que receberam e a mudança de níveis ou não. Ou seja, dentro de 3 anos, com a nova avaliação, se esses profissionais não mostrarem, não revelarem crescimento, maturidade, mais conhecimento em certos domínios que eles deverão ser examinados, os cartões poderão ser retirados ou mantidos e poderão mudar as categorias. Então, cabe ao turismo e não só, também às entidades formativas que existem ao nível do nosso país, de promover ações de formação para começarmos também a especializá-los, porque agora eles têm um conhecimento geral, abrangente, mas eles precisam agora de especializações. Nós precisamos de ter guias de património, guias da natureza, nós aqui temos espécies endémicas, então precisamos de ter guias especializados nessa matéria, guias da cidade. Bem, cada área exige que haja uma certificação própria e que eles sejam reconhecidos como especialistas nessa matéria para poderem comunicar e passar essa informação aos turistas. E agora é um processo, né, que nós precisamos continuar a evoluir para organizarmos essa classe. O representante da Associação de Guias Turísticos disse que o objetivo foi alcançado. Desde quando foi criada a associação, fomos sempre pedindo à Direção de Turismo que nos facultasse uma formação a esse nível e depois desses 4 anos, demorou, mas chegou e hoje nós recebemos essa formação e hoje temos esse documento na mão que vai nos ajudar muito no mercado do turismo. A formação decorreu na Direção do Turismo e Hotelaria e teve duração de 3 meses. No final, 34 formandos receberam os seus certificados. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, foi reeleito para um 3º mandato de 7 anos. Kagame obteve cerca de 93% dos votos expressos nas urnas, de acordo com resultados parciais. Kagame, que dirige o Ruanda desde o genocídio de 1994, deverá assim ficar no poder até 2024. Depois de ter assumido oficialmente a presidência em 2000, recorde-se que Kagame alterou a Constituição para poder exercer um mandato. A mais do que esmagadora vitória suscita suspeita sobre a justiça do processo eleitoral, já que não existe oposição forte pelo facto de várias organizações, como a Amnistia Internacional e Human Rights Watch, denunciarem um clima de terror e de silenciamento dos dissidentes. Nestas eleições, as terceiras desde o genocídio de 1994, os adversários políticos recolheram menos de 1% dos sufrágios. Mas uma observadora do Conselho de Negócios do Mercado Comum da África Oriental e Austral anunciou que as eleições foram muito seguras, sem qualquer clima de medo, e exemplo para a África naquele que é considerada uma das nações mais estáveis do continente. Os resultados das eleições legislativas da última semana no Senegal começaram a ser divulgados oficialmente. A coligação do presidente Macky Sall venceu com maioria absoluta, conquistando 125 dos 165 assentos na Assembleia Nacional. A lista do ex-presidente Abdoulaye Wade conseguiu apenas 19 assentos,
Das 47 listas de candidatos para estas legislativas, apenas 14 de coligações e partidos serão representados na Assembleia Nacional do Senegal. Estes resultados, apresentados na noite desta sexta-feira para sábado, deverão ser confirmados pelo Conselho Constitucional após a apreciação dos recursos. Um carro carregado de explosivos explodiu esta noite no centro de Mogadiscio, capital da Somália, e deixou pelo menos um morto e um ferido, segundo a polícia. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade, embora os militantes de Al-Shabaab tenham sido associados a ataques similares no passado. Al-Shabaab tem vindo a realizar ações terroristas para derrubar o governo, apoiado pelo Ocidente, e dirigir as forças de retenção de paz da União Africana, a fim de assumir o controle do país e impor uma interpretação estrita da lei islâmica. O grupo governou sobre grande parte do país, do Corno de África, até 2011, mas foi expulso de Mogadiscio pelas forças de paz e das tropas somalis. A China instalou oficialmente esta semana a sua primeira base militar no exterior, após o início da construção da sua instalação no início de 2016. Pequim enviou soldados a Djibouti. O Corno de África é considerado um lugar estratégico localizado no extremo de Bab el-Mandeb, zona de trânsito muito importante onde passam importações de hidrocarbonetos chineses. Esta base militar irá servir para apoiar operações de combate à pirataria ao largo da Somália e no Golfo de Aden, onde a Marinha Chinesa já está presente desde 2008. O acordo entre os dois países fornece presença militar chinesa em Djibouti até 2026, com uma cota de mais de 10 mil soldados. Djibouti já abriga bases norte-americanas, francesas e japonesas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vota este sábado um projeto de resolução para agravar as sanções contra a Coreia do Norte. Na prática, a iniciativa dos Estados Unidos, apoiada pelos aliados europeus, Japão e Coreia do Sul, visa, entre outras coisas, privar o regime de Pyongyang de $1.000 milhões anuais em receitas geradas com a exportação de carvão, peixe e marisco. Também está prevista a proibição de Pyongyang em enviar trabalhadores para o estrangeiro, mas de fora fica um corte ao abastecimento de petróleo. Esta é uma resposta ao desenvolvimento dos programas nucleares e balísticos da Coreia do Norte e pretende exercer pressão para o regresso às negociações. Tanto a Rússia como a China têm o poder de veto, mas uma fonte diplomática disse haver uma grande confiança de que apoiem as sanções. O telejornal fica por aqui um pouco mais curto devido a um jogo que vamos passar dentro de alguns minutos da Supertaça Portuguesa. Em nome de toda a equipa, boa noite.